Então, pessoal, é muito interessante, é muito importante a gente ainda recorrer aos livros, né? A gente fala muito de prática da campanha, a campanha é uma coisa muito mais prática, mas os livros são é o que dá embasamento para a gente na hora da gente colocar a campanha em prática. E tem um livro muito interessante, é o livro do Gaudêncio Torquato. Frequentemente eu também recorro a esse livro na hora que eu quero procurar alguma teoria, alguma explicação para aquilo ali que pode estar acontecendo. E o Gaudêncio ele fala muito da questão de o que o eleitor está procurando, o que o eleitor está querendo com você. Né? E ele coloca lá alguns fatores que o eleitor procura num candidato. Por exemplo, a organização e controle. Né? Existe uma teoria de quem não controla, ele não sabe aonde que quer chegar. Quem não tem organização, ele acaba morrendo por inanição. A pessoa não sabe trabalhar sem... Não existe uma empresa que funciona sem organização. E sua campanha, você tem que tratar ela como uma empresa. Outra característica que o eleitor procura, e que está lá no livro do Gaudêncio, é a autoridade. Né? A autoridade é a liderança sem a necessidade de impor. Né? E a autoridade também tem a ver com a ordem, principalmente hoje nesse momento de violência. A violência é um fator que atinge tanto o jovem de 18 anos, que não precisa de votar, quanto o de 60 também, que não precisa de votar. A violência perpassa todos eles. Também o eleitor está procurando uma pessoa que tem experiência bem sucedida. Essa experiência bem sucedida não significa você ser rico, necessariamente ser rico. Pode ser uma experiência com um projeto que você tenha realizado, pode ter sido um emprego que você foi bem sucedido, uma família bem estruturada, ter terminado os estudos. Tudo isso é considerado uma experiência bem sucedida. O eleitor também está procurando a renovação, a jovialidade. Entenda que a renovação não é o cara que é aventureiro, não, tá? Mas assim, é o cara que está ali colocando em prática, que coloca em prática exatamente o que a velha política faz, ou seja, ele tá indo contra o que a velha política está fazendo. Outra questão é o equilíbrio e o bom senso, né? O cara tem inteligência emocional e não perdeu o controle em momentos difíceis. Hoje a gente vê aí muito parlamentar, né? E esse parlamentar ele não pode ser confrontado por um jornalista que ele perde o controle. Isso daí é uma cena comum aí no nosso Congresso. O despojamento, né? Tá lá também o Gaudêncio pega e fala isso. Olha, o eleitor está procurando o candidato despojado. O que significa isso? É aquele candidato que não tem muita frescura, muito salamaleque, né? Salamaleque é aquele cara assim que é acessível, que não tem que ficar marcando horário para poder encontrar com ele. O eleitor não quer isso não, né? Olha, você está ali para poder me representar. Até por isso tem muita a questão da ascensão das pessoas que hoje elas se portam como o não político, né? Esse é um perfil que o eleitor tem buscado bastante. Outra coisa, objetividade, clareza. Antigamente os políticos eles enrolavam para dar uma resposta. A gente via isso muito nos debates. Perguntava uma coisa para ele ia longe. O eleitor tem tempo, o tempo dele é curto e você tem que valorizar o tempo dele. O eleitor também está procurando pessoas de coragem. Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões que não são decisões que vão contra a população, são decisões que são impopulares. E que de um lado vai agradar, mas do outro lado ele vai trazer consequências. E esse candidato ele vai ter que em algum momento ter essa coragem para tomar essas decisões. E por fim ele fala do brilho carismático. Isso daí é a coisa mais interessante, porque o brilho carismático é aquela coisa que faz o candidato ser seguido, o candidato ser quase que adorado. Né? É o candidato que consegue trazer multidões. Né? O Barack Obama tinha muito isso, né? Você tinha grandes lideranças que tinham esse brilho carismático. Né? Aquele cara lá da África do Sul também tinha isso, me falhou o nome dele aqui agora, mas ele também tinha esse brilho carismático. Que é o quê? É quando você consegue trazer pessoas que fazem uma campanha para você e que não te cobram nada por essa campanha. Você tem um cabo eleitoral ali quase que sem pagar por ele. Então, pessoal, a dica é o seguinte, livros são importantes. A gente prega muito ao longo desse trabalho nosso aqui, de que você precisa conhecer a sua cidade, você precisa de decorar a sua cidade. Nome de ruas, nome de
quais são os problemas, nome de praça, aonde que está bom, onde que está ruim, posto de saúde. Você precisa de decorar. Então, o conhecimento ele precisa de ser o tempo todo executado. Ele precisa de ser o tempo todo praticado. E os livros eles são um bom embasamento para que você coloque também em prática o que você precisa o que você aprendeu.